Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Entropia On-Chain. O meu objetivo é fazer a gente sair fora da corrida dos ratos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante que é a moeda Fiat. É a corrosão da moeda Fiat, né? Então, mas o que é a moeda Fiat? É isso que nós vamos ver hoje. O dinheiro fiduciário, né? Então, só para vocês aí entenderem tudo certinho, eu vou até ler o texto aqui para vocês entenderem o que é a moeda fiduciária. Então, é uma moeda que não é lastreada por uma mercadoria física, ela não tem lastro em nada. O que é lastro? X dólares corresponde a X gramas ou X quilos de ouro, mais ou menos isso. Ou X quilos de prata, ela tem que ser lastreada em alguma coisa física, palpável. E aí depende do apoio governamental e da dinâmica da oferta e da demanda. A maioria das moedas modernas, como o dólar americano e o euro, se enquadra nessa categoria. Quais as principais conclusões aí, né? O dinheiro fiduciário é uma moeda emitida pelo governo, não lastreada por uma mercadoria física, o ouro, derivando seu valor da oferta, da demanda, da estabilidade do governo emissor. A flexibilidade do dinheiro fiduciário permite que os bancos centrais controlem fatores econômicos como oferta da moeda, taxa de juros e inflação. Peraí, então quem que controla a inflação? Vamos parar para pensar, hein, galera? Os bancos centrais controlam os fatores econômicos como oferta de moeda, taxas de juros e inflação. Mas traz riscos de inflação, hiperinflação, se impresso em excesso. E aí, exemplos de moedas fiduciárias aí são as moedas do mundo, né? O dólar, o euro, a libra esterlina, o nosso real aqui no Brasil. E a mudança das moedas lastreadas em commodities proporciona aos governos maior capacidade de gerenciar a política econômica e se adaptar às demandas do mercado global. Olha que interessante, né? E aí, para permitir um pouquinho mais de detalhes, eu fui no ChatGPT e fiz uma pesquisa. Vamos verificar? O ChatGPT ele faz uma coisa muito legal que ele explica em camadas. Então, ele explica aqui, ó, a primeira parte aqui simples e a segunda aqui uma explicação mais intermediária e a terceira aqui uma explicação avançada. Depois ele as consequências, a analogia e o resumo, né? Vamos dar uma destrinchada nisso daqui, pessoal, bem legal. Então, uma explicação simples aqui, como se fosse para uma criança de 5 anos. Então, imagina que todos os países aqui decidiram brincar juntos e precisavam escolher uma régua única para medir um valor. Eles escolheram o dólar americano como essa régua, né? E disseram, ó, o dólar vale ouro. Assim, sempre que alguém tivesse dólar, podia trocar por ouro nos cofres americanos. Resultado, os países passaram a confiar no dólar como se fosse ouro. Então, o dólar ele virou uma moeda fiduciária baseada na confiança. Aqui o segundo ponto aqui, em 44, aqui no final da Segunda Guerra, que durou de 39 a 45, 44 países se reuniram em Bretton Woods, nos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar no acordo de Bretton Woods? Isso é muito importante para as finanças, para vocês entenderem até onde a gente quer chegar. E aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam criar um sistema financeiro global e estável. Então, o dólar foi definido nessa reunião como uma moeda central global e cada dólar estava atrelado ao ouro. Então, 35 dólares valia uma onça de ouro. As demais moedas tinham câmbio fixo em relação ao dólar. Isso criou uma confiança, né? E o comércio internacional podia ser feito em dólares. Então, foi aí que o dólar foi adotado globalmente para ser comercializado em todos os países e está assim até hoje. Só que o que aconteceu, pessoal? Com o tempo, os Estados Unidos começaram a imprimir mais dólares do que tinha o ouro para financiar a guerra, gastos públicos e expansão econômica. Aí aqui vem uma explicação mais avançada aí, vamos evoluindo, né? E aí nos anos 60, a França percebeu que os Estados Unidos não tinha dinheiro suficiente, não tinha ouro suficiente para todos os dólares emitidos no mundo. Falou, pô, peraí, né? Então a França começou a questionar e depois outros países começaram a questionar. E aí em 71, o presidente Nixon, né, o presidente dos Estados Unidos, suspendeu a conversão do dólar em ouro, que foi o chamado Nixon Shock. Isso aí acabou de vez com o acordo de Bretton Woods,
que o acordo de Bretton Woods ele garantia o lastro do ouro em relação ao dólar. Consequência disso aí foi a inflação global. Como não há um limite de ouro, os governos podem imprimir a moeda sem restrições. E aí, com isso, gera o quê? Ciclos de crises, excesso de emissão gera bolhas, ó, crise de 2008. Se tiverem curiosidade da crise de 2008, eu posso fazer um vídeo focado na crise de 2008, para vocês entenderem. E isso gerou hiperinflações em alguns países. Aí o dólar como reserva mundial. Apesar de não ter mais o ouro, o dólar ainda continua hoje. Só que o que acontece? A confiança hoje do dólar ele é nos Estados Unidos como um país que tem o maior poder econômico do planeta e também o maior poder militar. Então a confiança está aí. Em 2008, após essa crise, foi a gota d'água e uma pessoa chamada Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, que nasceu justamente como uma reação ao dinheiro aqui que não tinha lastro, buscando ser um ouro digital com oferta limitada a 21 milhões. Mas lá na frente a gente vai falar de criptomoeda, tá ok? E analogia aqui com a vida real. Então pensa, olha só que bacana o ChatGPT faz. Então pensa como se fosse um condomínio. Antes, cada morador recebia uma fichinha de plástico, que seria os dólares. E eles poderiam ser trocados aqui por cerveja, que a cerveja seria o ouro. Bacana, hein? E aí, com o tempo, o síndico começou a imprimir mais fichas. Quando os moradores foram trocar, descobriram que não tinha mais cerveja suficiente, que era o ouro. E aí o síndico falou, então a partir de hoje as fichas valem porque eu que mando. Porque ele é o síndico, ele que manda, né? Então o acordo de Bretton Woods aqui criou um mundo atrelado ao dólar, lastreado em ouro. Em 71 esse lastro acabou e desde então a gente vive no sistema de dinheiro fiduciário, onde a impressão de moeda depende da política de cada país. Muitas vezes sem limites claros. Então isso daqui foi a migração do dinheiro que quando ele era lastreado em dólar para dinheiro fiduciário, que ele é baseado na confiança do governo, tá? Mas aqui a gente está falando dos Estados Unidos. Aí os outros países adotaram a mesma questão do dinheiro fiduciário. Com isso, o dinheiro ele é simplesmente baseado na confiança que a população tem no governo do seu país. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui a evolução disso durante os anos. Vou começar aqui com um gráfico aqui do Brasil. E aqui no Brasil eles chamam, aqui no Brasil não, no mundo, eles chamam de base monetária. Então esse gráfico ele demonstra no decorrer do tempo o quanto de dinheiro foi imprimido. Então aqui esse site aqui, fiquem à vontade depois para pesquisar, tem vários gráficos aqui interessantes, é tudo online. Então aqui, ó, em 2004, no Brasil existiam 89 bilhões de reais circulando entre a população. E aí com isso foram aumentando aqui durante o tempo, depois 86 bi. Em 2010 aqui já estava 150 bilhões de reais. Em 2015 já estava 240. 2020, aqui em janeiro de 2020 estava 318 bi. Em fevereiro 303. E aqui esse pico, pessoal, esse pico aqui não tinha como, foi naquela época triste que nós passamos, de 2020 aí até 2022, 2023. Então o governo foi obrigado a imprimir dinheiro mesmo, né? Até para atender todas as demandas aí de saúde, para atender a situação que o mundo estava passando. Mas só para vocês terem uma ideia, a violência disso, de 308 pulou para 424 em apenas 3 meses. Então estamos falando aqui de mais de 100 bilhões aí impressos aí devido àquela situação. Depois ele foi diminuindo um pouco aqui, 400 e pouco tal. Chegou até meados de 300 e pouco, menos que 400. Depois ele voltou aqui em 23 e continua aqui subindo. Aqui em maio de 25, 452 e aqui em agosto 439 diminuiu, só para vocês terem uma ideia. Então é isso. Quando a gente percebe que o dinheiro as coisas estão aumentando de preço, isso significa o aumento da base monetária, tem a questão da inflação, tem a questão de isso daqui é para financiar outras coisas. Por que o governo faz isso? Os governos fazem isso. Eles fazem para financiar gastos públicos, entre outras questões, mas a consequência disso é muito grave, porque quando tem
mais dinheiro circulando, é natural que as coisas aumentem de preço. Lembra lá da fichinha e da cerveja, tá bom? Acho que foi uma analogia boa que o ChatGPT fez. E aqui eu vou entrar na parte aqui dos Estados Unidos para vocês terem uma ideia. Então esse daqui é o gráfico M2 dos Estados Unidos, que é o gráfico total aqui. Só para vocês entenderem, aqui é M2. Vamos lá porque existe o gráfico M1 e existe o gráfico M2. Aí vamos aqui no ChatGPT depois para ele explicar. Aí aqui, ó, peguei o gráfico, joguei. E aqui, ó, qual a diferença do M1 para o M2? O M1 é o dinheiro que está prontinho para gastar agora. Notas, moedas que você tem na conta corrente. E o M2 é o M1 mais o dinheiro guardado que pode virar gasto fácil. Poupanças, depósitos no curto prazo, que também não existe, tá? 100% do dinheiro que está guardado, pessoal. Pesquisem uma coisa chamada Basileia dos seus bancos. Isso significa a saúde do teu banco, o banco que você utiliza atualmente, que é o gráfico de Basileia. Isso é bem importante você avaliar e entender onde você está guardando o seu dinheiro. Okay? Então, voltando aqui ao M2 dos Estados Unidos, olha como era aqui em 1959. Existia uma demanda aqui de 300 bilhões, não menos aqui, 189 bilhões. E aí, vamos analisar depois da década de 70, olha, ele foi aumentando um pouquinho aqui e tal, mas olha da década de 70, o que aconteceu? Coisa exponenciou. Em 1976, eles já tinham 1 trilhão de dólares impresso. Veja que aí, ó, aqui era 300, 100 e pouco, não, 200 e pouco aqui. Quadriplicou aqui de 1959 até 1970. E aí depois disso, pessoal, foi ao contrário, não é ladeira abaixo, foi ladeira acima. Então olha só, de 1 tri, de junho de 80 para eles atingirem 3 anos. E aí, pessoal, foi indo embora, ó, aqui no ano 2000 já estava em 4 tri, 2010 estava 8, 2020 estava 15 e hoje se encontra em 22,12 trilhões de dólares. Imagina, parece loucura, né? É esse a política monetária global. E os Estados Unidos, por ser a maior economia do mundo, eles que têm a maior dívida do mundo. Então isso não é a particularidade do Brasil. Então, pessoal, agora que vocês entendem como a impressão de dinheiro acaba corroendo aí o poder de compra das pessoas, isso daí a gente entende o quanto é importante a gente estudar o porquê que a gente tem que entender a questão do dinheiro e todos aqueles gráficos e aquelas coisas complicadas que o pessoal acaba falando em jornais e tudo, né? Mas, ó, só para também vocês não assimilarem só a impressão de dinheiro, ela também acontece como, né? A questão da inflação e a corrosão do nosso dinheiro. Vocês imaginem, por exemplo, o aumento de uma demanda de um certo produto. Tem muita gente procurando aquele tipo de produto, é natural que o preço daquele produto aumente também, né? E aí a gente começa a ter alternativas. Por exemplo, alguns produtos que são de produção sazonal. Por exemplo, tomate. Às vezes a gente vê que a batata aumentou muito. Às vezes é a carne. Então, às vezes essa demanda aumentou muito sobre aquele produto e acaba os preços aumentando também. Então é uma junção de situações, né? Afinal das contas, a inflação é um imposto invisível. Então cabe a gente estudar e saber colocar o nosso dinheiro onde ele consiga superar esses índices para que o nosso poder de compra ele não seja totalmente corroído, a gente consiga pelo menos minimizar isso. Então é por isso que é importante, novamente é importante a gente entender o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Sei que, como eu já comentei no outro vídeo, às vezes a gente não consegue nem guardar um pouco, né? Mas é importante a gente ter essa sabedoria de saber investir no lugar correto. Então, ele acaba, querendo ou não, roubando o nosso poder de compra ali silenciosamente durante todos os anos, né? Vai passando o tempo, nosso dinheiro ele vai desvalorizando. Então, tinha uma época que o pessoal guardava dinheiro embaixo do colchão. Isso não funciona porque com o tempo isso daí vai virar pó. Então tá certo, pessoal. Espero ter deixado mais ou menos
claro aí a questão de aumento de base monetária, a parte de inflação, o porquê que a impressão de dinheiro ela corrói o nosso poder de compra. Isso não é a particularidade apenas do nosso país, isso é uma estratégia global que os governos adotam. Tem as situações também que eles têm que fazer em casos de emergência, que, como eu mencionei. Espero ter contribuído. Conto com o apoio de vocês aí, com um like, não custa nada. E se vocês se interessaram pelo conteúdo, se inscrevam no canal, dá um toquinho aí no sininho para as notificações para vocês verem os próximos vídeos. E eu tô trabalhando para fazer ele numa ordem cronológica para que fique o mais simples possível e a gente ir evoluindo com as informações e que fique bem didática aí a coisa, tá bom? Obrigado, um forte abraço e até a próxima, tá ok? Valeu!